Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Atos 6 e 7. Estevão é uma grande inspiração para as nossas vidas. Parece que ele era um dos 70 discípulos de Jesus. Lembre-se, Jesus tinha 12 discípulos, mas também depois ele enviou 70 discípulos a pregar o Evangelho do Reino dentro da nação de Israel, enquanto estava anunciando juntamente com eles o reino de Deus. Estevão parece que faz parte desse grupo, e depois da morte e ressurreição de Jesus, parece que Estevão é um daqueles irmãos a quem Jesus abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras Sagradas, naquele período de 50 dias, antes do Pentecostes. Então, vemos Estevão, esse homem que está cheio da graça de Deus e de uma forma tão maravilhosa está testemunhando no capítulo 6 e no capítulo 7 a respeito de Cristo Jesus. Eu espero que eu e você possamos imitar a vida de Estevão, porque ele imita Cristo Jesus, e assim possamos também viver cheios do Espírito. Mas como podemos saber que alguém está cheio do Espírito? O texto sagrado vai nos mostrar. Os próprios apóstolos pediram para que a comunidade, a igreja, encontrassem homens cheios do Espírito Santo. E o texto vai dizer que eles acharam Estevão, homem cheio do Espírito Santo. É alguém que está servindo, é alguém que está disposto a servir. O texto vai dizer que ele é um homem de boa reputação. É o primeiro ponto. A boa reputação de Estevão, o bom testemunho dele. Todas as pessoas olhavam e viam ali, tem um cristão autêntico, verdadeiro, coerente. Ali tem alguém que está vivendo para a glória de Deus. Aqui está alguém que testemunha da pessoa de Cristo, da sua morte e ressurreição. Mas o texto segue dizendo que ele também é cheio de sabedoria. E aí a sabedoria onde tudo exalta Cristo. Vou resolver um problema, então eu procuro aquilo que mais vai exaltar a Cristo Jesus. Existe um conflito, como aqui havia, de divisão na igreja. Então nós vamos unir os irmãos, promover essa unidade, apagar fogo, né? Não é jogar lenha na fogueira, mas são pessoas que estão olhando e ensinando os outros irmãos a verem que a unidade é mais importante do que pequenas diferenças, tropeços, roces um com o outro. A unidade em Cristo é mais importante. Então, um homem que está resolvendo conflitos, resolvendo problemas de acordo com a vontade de Deus, glorificando a Cristo Jesus. E alguém que serve é o terceiro ponto, né? Encarregaram a eles esse serviço. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que está buscando ver o reino de Deus crescer, que está disposto a servir, que não serve contabilizado ou a conta-gota. Não, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu só vou até aqui. Não, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que está disposto a servir, e servir de todo o coração, sem contabilizar. Não serve de conta-gotas, não é aquela pessoa que está, olha, eu faço daqui até aqui, então eu estou limitado nesse ponto. Pelo contrário, alguém cheio do Espírito Santo tem sede, tem desejo, tem anelo de ver o reino crescer, de servir os irmãos dentro da igreja, de dar do seu serviço melhor para que essa comunidade cresça em qualidade. Mas o texto sagrado diz no capítulo 6, versículo 5, que esse Estevão, esse homem cheio do Espírito Santo, era cheio de fé. Isso é, seu compromisso maior era com Cristo Jesus. Cristo está acima de qualquer pessoa e de qualquer coisa na vida de alguém que está cheio do Espírito Santo. Para Estevão, Cristo é o primeiro, Cristo é o único. O compromisso dele, seu coração, sua fidelidade, todo o seu ser inteiramente está servindo, está comprometido com o Senhor da glória. Tudo que ele é, tudo que ele vive, tem Cristo como razão, como centro de tudo.
Isso é alguém cheio do Espírito Santo, mas é alguém também, como vai dizer o final do capítulo 6, a partir do versículo 8, entrando também todo o capítulo 7, é alguém que está pregando o Evangelho. Alguém cheio do Espírito Santo, não quer apenas servir a igreja para que essa igreja cresça em qualidade, mas também alguém que está interessado, preocupado, intercedendo, orando pela vida daqueles que estão sem Cristo Jesus. É alguém que está chamando as pessoas à conversão, ao Evangelho. Veja a compreensão de Estevão, de ver que aquela comunidade precisava da graça de Cristo Jesus. É alguém que olha para o mundo, para a sua comunidade, apiedado, mas também é alguém que olha para a sua comunidade e age diante disso. Vai até eles, prega o Evangelho, anuncia Cristo Jesus para essa comunidade, se despreende, investe tempo para a pregação do Evangelho na sua comunidade, mas também alguém que tem um conhecimento bíblico extraordinário. Veja, ele começa a sua exposição mostrando desde a eleição, do chamado de Abraão até os profetas. Ele tem o conhecimento, tudo na história tem a ver com Cristo, tudo nasce de Cristo, tudo tem como centro e motivo Cristo Jesus. Isso é alguém cheio do Espírito Santo, alguém que consegue ver sua vida, a história, todas as circunstâncias, tudo o que está acontecendo, tendo Cristo e sua glória, sua cruz, como objetivo, objeto de toda intenção, de tudo que está acontecendo. Cristo deve ser glorificado, exaltado, conhecido, amado, adorado de todo o coração. Então veja, alguém que está cheio do Espírito Santo, tem um conhecimento bíblico profundo, ama as Escrituras, lê as Escrituras, medita nas Escrituras. Aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e os guarda. Esse que tem e que guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. É no contato com as Escrituras que bebemos do amor de Deus, que mostramos o quanto amamos ao Senhor. Nesse guardar, nesse viver, nesse meditar, nesse estudar as Escrituras, o prazer de estar ouvindo as Escrituras sagradas sendo ensinadas. Alguém cheio do Espírito Santo, mas também alguém que confronta o pecado das pessoas. E a gente acha que alguém cheio do Espírito Santo é aquela pessoa, é um doce de pessoa, e de fato mas é alguém também que sabe confrontar o pecado, que sabe dizer, olha, vocês são duros de coração, vocês estão matando os profetas, assim como seus pais, como Estevão vai dizer no capítulo 7, ele é firme também, ele denuncia o pecado, porque alguém cheio do Espírito Santo entende que sem Cristo todo ser humano está perdido e está a caminho da perdição eterna, está a caminho do inferno eterno. Então essa pessoa cheia do Espírito Santo tem uma visão espiritual privilegiada que o homem comum não tem. Então ele está preocupado com a situação eterna das pessoas, por isso evangeliza, mas também chama ao arrependimento, confronta o pecado na vida das pessoas, mas é alguém que de fato age como Cristo Jesus. As pessoas ouvindo a pregação, ouvindo o confronto que o próprio Estevão fez, eles rilharam os dentes contra ele. Então o texto vai dizer novamente no capítulo 7, versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou no céu e viu a glória de Deus e Cristo que estava à sua direita. Que visão, meu irmão, sabe que sua vida, seja a perseguição, seja a luta, está toda ela disposta para Cristo. O meu fim é Cristo. O objetivo da minha vida, a razão da minha vida é Cristo. E como Paulo disse, a vida é Cristo. E morrer também é Cristo, é encontrar com Ele. Então veja, essa pessoa tem Cristo como centro de tudo na sua vida. Tanto aqui quanto a vida
a vida eterna. Isso é alguém cheio do Espírito Santo. E diante da fúria, da ira e do apedrejamento que ele está sofrendo, ele está ali olhando para Cristo Jesus, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à injustiça, em meio à rejeição. É alguém que está olhando para Cristo, mas também é alguém que está fazendo como Cristo. Olha o texto sagrado que diz que ele cita aí, a partir do versículo 58, ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. E ajoelhando, o texto diz que ele fala exatamente igual a Jesus. Versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Veja, alguém como Cristo na cruz. Ele de fato sofre a dor, ele é afetado com os seus inimigos que estão ali e desferindo palavras e golpes contra ele. E isso machuca, isso dói o coração de Estevão, mas é alguém que, assim como recebeu graça e perdão, está estendendo graça e perdão. Pai, perdoa-lhes, não impute a eles esse pecado. E assim, então, ele adormece. E essa é a vida do cristão. Esse é alguém cheio do Espírito Santo. É alguém que não está computando mágoas, rancores, ódios, ressentimentos, mas é alguém que está com o coração cheio de amor, cheio da vida, da graça de Deus. Sabe, irmão, que você e eu possamos ser como Estevão. E que possamos, no final da nossa vida, olhar o Senhor. E o texto sagrado diz que o Senhor Jesus se levanta do trono, ele está em pé à direita do Pai, para receber Estevão. Que honra quando esse homem adentrou os céus, como alguém tão parecido com Cristo. Que sejamos assim também, eu e você, parecidos com o nosso Senhor, amando o nosso Senhor, vivendo para a sua glória, amando a sua igreja e pregando o Evangelho para a glória de Deus. Que você e eu possamos imitar Estevão, porque Estevão, de fato, imitou a Cristo.